A guerra pode estar chegando ao fim. Donald Trump anunciou que em breve teremos boas notícias. Ele mesmo admitiu estar apreensivo, mas pediu que ninguém desanime. Os Estados Unidos da América estão pressionando a União Europeia a agir contra a China, na tentativa de forçar Pequim a influenciar Moscou. O Ocidente se prepara para uma nova escalada militar. A Polônia acaba de adquirir sistemas antitanque de última geração. A Suécia, mísseis de longo alcance. A União Europeia iniciou inspeções em massa nos abrigos antibombas. Enquanto isso, a Ucrânia acelera a produção de foguetes e drones. A meta é alcançar, em pouco tempo, 1.000 interceptadores não tripulados fabricados por dia, além de outros armamentos de ponta. A Europa também intensificou o ritmo para substituir o gás russo e, em grande parte, essa mudança acontece sob forte pressão direta dos Estados Unidos da América. E tem mais. A Ucrânia deve finalmente ter acesso aos ativos russos congelados. A União Europeia criou um novo mecanismo para liberar esses recursos e já prepara mais um pacote de sanções contra Moscou. Os embaixadores se reúnem em caráter emergencial ainda hoje para aprovar os detalhes finais. Curioso para saber o que vem pela frente? Então já deixe o seu like e vamos começar. E estas são as notícias de hoje. A guerra entre Rússia e Ucrânia pode de fato estar próxima do fim. Donald Trump voltou a fazer declarações de impacto. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou acreditar que existe uma solução relativamente simples para encerrar o conflito, embora essa saída ainda não tenha sido alcançada. Mesmo assim, reforçou que tudo será feito como deve ser e que, muito em breve, boas notícias devem surgir. Trump também revelou ter se sentido decepcionado com Vladimir Putin por não avançar em direção a um cessar-fogo. Desta vez, no entanto, ele evitou ameaças ou prazos rígidos ao líder do Kremlin. Mas essa postura acabou desagradando a União Europeia, especialmente após os ataques de drones russos contra a Polônia. Em vez de acusar diretamente Moscou, a Casa Branca apresentou uma nova justificativa, demonstrando cautela em responsabilizar abertamente o governo russo. Drones russos não deveriam estar na Polônia. Provavelmente sofreram falhas técnicas e acabaram caindo em território polonês. Não posso afirmar se foi ou não um erro. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos da América respondeu, em entrevista à Fox News. Ele reforçou: eles não deveriam estar lá. Vamos encarar a realidade. Os drones foram desativados. E a melhor forma de derrubar um drone é justamente neutralizá-lo, fazendo com que caia em qualquer lugar. Resta torcer para que esse tenha sido o caso. Mas os fatos contam outra história. Os drones que atingiram a Polônia estavam equipados com tanques extras de combustível, projetados para voar muito mais longe. Além disso, a maioria dessas aeronaves entrou no espaço aéreo polonês a partir de Belarus. Esse detalhe derruba a versão russa de que os equipamentos teriam sido abatidos por sistemas de guerra eletrônica ucranianos. Enquanto isso, uma nova declaração de Donald Trump explodiu nas redes sociais, gerando dezenas de memes e discussões acaloradas. O presidente dos Estados Unidos da América cobrou que a União Europeia faça alguma coisa contra a China para que Pequim pressione Moscou e ajude a encerrar a guerra. Trump não explicou o que seria esse algo, mas deixou claro. Na visão dele, o fim do conflito depende de Pequim, já que Xi Jinping mantém influência direta sobre o Kremlin. Sanções, tarifas, seja o que for, se a Europa agisse contra a China, acredito que isso aceleraria o fim da guerra, afirmou. Vale lembrar, essa não é a primeira vez que os Estados Unidos da América defendem medidas duras contra Pequim e Nova Delhi. Washington já pressiona o G7 a impor tarifas de até 100% sobre a compra de petróleo russo por China e Índia, e insiste para que a União Europeia inclua restrições semelhantes no próximo pacote de sanções. Mas há uma contradição. Os próprios Estados Unidos da América
não demonstram pressa em aplicar medidas concretas contra a China. Segundo a imprensa ocidental, Trump estaria impondo à União Europeia exigências impossíveis de cumprir justamente para aliviar a pressão sobre Moscou e, assim, evitar que Washington assuma sozinho o papel principal nesse confronto. Será que o mestre dos acordos recuou de vez? E como o Kremlin reagiu à posição de Washington? De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a Casa Branca encontrou uma forma de não pressionar diretamente Moscou, sem parecer excessivamente pró-Rússia. A estratégia seria simples: impor à União Europeia condições que, na prática, não podem ser atendidas. Especialistas ouvidos pelo jornal afirmam que Trump já calculava que os países da União Europeia não teriam como interromper de imediato a compra de petróleo russo, e o descumprimento dessa exigência serviria de justificativa para que Washington evitasse ampliar suas próprias sanções contra Moscou. E aqui está o paradoxo: os dois maiores importadores de petróleo russo dentro da União Europeia são justamente Hungria e Eslováquia, países governados por líderes próximos de Trump e sobre os quais ele tem influência política. Analistas apontam que, tecnicamente, esses países poderiam migrar para fornecedores ocidentais de petróleo e gás sem grandes obstáculos. Hoje, manter negócios com Moscou já não se justifica nem por contratos de longo prazo, nem por vantagens econômicas. A Hungria, por exemplo, sempre alegou que romper contratos antigos resultaria em pesadas multas. Mas esses contratos já chegaram ao fim. Mesmo assim, Budapeste continua comprando petróleo russo no mercado à vista e, detalhe importante, pagando caro por isso. Uma pesquisa recente mostrou quanto custam os derivados de petróleo para o consumidor final em diferentes países da Europa. E o fato é este: para a Hungria e Eslováquia, o custo final do petróleo russo foi o mais alto de toda a União Europeia. Analistas apontam que isso pode indicar a existência de um benefício extra, mas não para os países, e sim para políticos específicos. Enquanto isso, Donald Trump exige não apenas o fim do comércio europeu com Moscou, mas também que a União Europeia adote sanções contra a China. O detalhe é que os próprios Estados Unidos da América ainda não aplicaram medidas semelhantes, o que torna o discurso do presidente, no mínimo, contraditório. Bruxelas, por sua vez, responde de forma pragmática: que Washington dê o primeiro passo e o bloco seguirá o ritmo como sempre aconteceu. A Ucrânia também reagiu a esse verdadeiro telefone sem fio entre aliados. Para Kiev, se os dois lados falam em sanções, cabe aos Estados Unidos da América iniciar